Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, estamos aí no quadro Liturgia da Palavra Dominical. Hoje, quinto domingo da Quaresma no ano A. Ano A que nós lemos costumeiramente aos domingos o Evangelho segundo São Mateus. Só que o Evangelho de hoje vem trazer para nós a ressurreição de Lázaro. E isso não é narrado por São Mateus, mas por ocasião da Quaresma, por ocasião de se aproximar a Páscoa, e a Páscoa vem falar sobre isso exatamente, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja traz para nós nesse quinto domingo esse relato da ressurreição de Lázaro. E o que foi a ressurreição de Lázaro? A ressurreição de Lázaro podemos dizer que é uma prévia, ou podemos dizer que é um anúncio daquilo que será a ressurreição no último dia. A ressurreição de Cristo, é claro que é superior à ressurreição de Lázaro. Por quê? Porque Lázaro foi ressuscitado, lógico, voltou à vida, mas retornou a morrer, morreu novamente. A ressurreição de Cristo, Cristo foi ressuscitado pelo Pai e o Espírito, e ele também agiu na obra da ressurreição, porque ele mesmo diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou. E a dou por quê? Porque tem o poder de dar e de tomar de volta. Então a Trindade realiza, vamos dizer assim, o ato da ressurreição de Cristo. Só que a ressurreição de Cristo é extremamente mais elevada do que a ressurreição de Lázaro, do que a ressurreição da viúva de Naim, do que a ressurreição daquele jovem que caiu na cova e tocou nos ossos do profeta Eliseu e ressuscitou. É uma ressurreição superior à ressurreição da filha de Jairo, se eu não estou enganado, que estava morta ou que estava morrendo, não lembro mais. Existem algumas ressurreições na Bíblia. Essas ressurreições que aconteceram na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, com exceção da ressurreição de Jesus, são ressurreições que é apenas uma figura, um símbolo, uma imagem, uma tipologia da ressurreição de Cristo e da ressurreição do último dia, a qual nós aguardamos. Então, o Evangelho de hoje vem tratar dessa ressurreição de Lázaro, que é, vamos dizer, um abrir de olhar para nós, para um dia contemplarmos de forma extraordinária a ressurreição de toda a humanidade. Veja, o Evangelho é um pouco longo, mas eu quero trabalhar ele, porque dentro desse Evangelho existem características que são necessárias para nós para desfrutarmos um dia da ressurreição do Senhor. Diz assim: naquele tempo, São João capítulo 11, versículo do 1 ao 45. Eu gostaria que você pudesse confiar e esperar e participar e ouvir essa reflexão completa. Não vou tentar ser breve. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. Então veja, Maria era aquela que ungiu o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. Então aquela unção de Betânia foi Maria, irmã de Lázaro, que realizou. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Aquele que amas. Nós somos também esses que somos amados por Cristo. Você pode dizer no singular: eu sou aquele que Cristo ama. Porque Lázaro é um reflexo, é uma imagem de cada um de nós. Aquele que amas está doente. E que doença é essa? Que ferida é essa? Uma ferida de morte, a ferida causada pelo pecado, que gera a morte. São Paulo vai dizer na carta aos Romanos: o salário do pecado é a morte. Então nós todos estamos doentes, mas também nós podemos ter essa certeza e essa convicção em nós: o Senhor me ama. Aquele que ama, Senhor, está doente. Eu, que sou amado por ti, estou doente. Estou doente pelo pecado. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte,
ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, São Paulo diz que a doença do pecado gera a morte. Mas só que para aquele que se encontra em Cristo, para aquele que está em Cristo, não há condenação. Diz Jesus: todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, viverá eternamente. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Ou seja, essa ferida de morte que o pecado gera em nós, se nós estivermos em Cristo, esta ferida, como diz Jesus, esta doença, não será para a morte. Ou seja, não será para a morte, a segunda morte, que fala São João no livro do Apocalipse. Existe a primeira morte, a morte física, essa praticamente toda a humanidade passará, com exceção daqueles que estiverem vivos no dia, na ocasião em que Cristo voltar, porque São Paulo diz aos Coríntios: eis que eu revelarei para vós um grande mistério, nem todos morreremos, mas todos nós seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Que privilégio seria, que privilégio será para nós, se Cristo voltar quando nós ainda estivermos vivos, porque se nós estivermos em estado de graça, nós não experimentaremos a morte, mas seremos transformados, seremos, vamos dizer assim, que transportados dessa posição inferior de morte para a eternidade. E ele continua. Por quê? Porque isso é para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judéia. Veja, ele ficou ainda 2 dias. Não é porque ele era negligente, mas é porque Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus sabia que, independente do momento que ele chegasse, ele não estaria chegando atrasado. Ele estaria chegando no momento oportuno para que o nome de Deus Pai fosse glorificado. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Então os apóstolos estão alertando Jesus. Lembra o evangelho de quinta-feira? Ou melhor, o evangelho de sexta-feira? É dito que os judeus queriam matar Jesus porque Jesus se dizia filho de Deus, porque Jesus era o justo, e essa justiça de Cristo escancarava o pecado dos judeus. Então eles vão dizer, os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhes falta a luz. E Jesus disse o quê? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. O salmista vai dizer: Senhor, a tua palavra é luz para os meus olhos. Então Jesus vai dizer que quem caminha durante o dia não tropeça. Que bom, meus irmãos, se Cristo, ao voltar, nos encontrar caminhando na luz, caminhando durante o dia, porque aí nós não seremos pegos, caídos no chão, mas seremos pegos, como ele disse: quando ouvirdes falar essas coisas, levantai vossas cabeças, porque a vossa libertação está próxima. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Aqui Jesus já falava da morte de Lázaro. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Então, eles não tinham compreendido que Jesus falava da morte de Lázaro. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá. Ou seja, Jesus se alegra por causa dos seus discípulos, por não ter ido antes que Lázaro morresse. Por quê? Porque Lázaro estando morto, Jesus iria mostrar para os seus discípulos e para todos aqueles que estavam ao derredor que ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significava gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. A mesma coisa que Pedro dizia: Senhor, se necessário for, eu morrerei contigo. Aí Tomé vai dizer: vamos todos nós,
para morrermos com ele, se for necessário. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Veja, 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Então ela sabia que Jesus podia curá-lo. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Veja, teu irmão ressuscitará. E Marta pensava que Jesus estava falando da ressurreição do último dia. Ela vai dizer, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Creis nisso? Então Jesus diz: todo aquele que crê em mim, não morrerá jamais. Jesus não estava falando somente da morte física. Jesus estava falando da morte eterna, a segunda morte, a morte que narra São João no livro do Apocalipse, no capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 20 ou é o 21, que ele vai dizer que a segunda morte é o lago de fogo e de enxofre, que foi preparado para Satanás e os seus demônios. E ele continua perguntando: creis nisso? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então veja, Jesus não perguntou quem ele era. Jesus perguntou para ela se ela acreditava que Jesus era a ressurreição, que aquele que confiasse em Jesus, mesmo que morresse, voltaria a viver, ou aquele que crendo em Jesus jamais morreria. Como diz São Paulo aos Coríntios: para aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há, porque já passou da morte para a vida. Então ela vai dizer: sim, Senhor, eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Aquilo que nós celebramos ontem, sábado, a anunciação do Senhor. Quando nós celebramos a anunciação do Senhor, nós celebramos a encarnação do Verbo, a encarnação do Filho de Deus, a encarnação daquele que se fez carne para resgatar a nossa natureza humana decaída. E São João continua narrando: depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Os judeus não sabiam que ela estava correndo ao encontro de Jesus. Os judeus não sabiam que ela estava correndo ao encontro da vida. Os judeus não sabiam que ela estava correndo ao encontro da ressurreição. Ao contrário, pensavam que ela estava correndo para a morte. Pensaram que ela estivesse correndo para o túmulo. Pensaram que ela estava correndo, sem esperança, para chorar a morte do seu irmão, quando na verdade ela estava indo ao encontro de Jesus. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. A mesma coisa que a sua irmã disse. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Veja, estremeceu interiormente. Deu aquele sentimento, de dizer: o que está acontecendo? Eu não posso deixar isso como está. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Jesus chorou diante de Lázaro, diante do túmulo daquele que Jesus amava. E vai ser dito, quando Jesus vê a mim e a você mortos nos nossos pecados, ele chora. Ele chora porque ele me ama, porque ele te ama. Então Jesus chorou. E continua: os judeus disseram então: vede como ele o amava. Vede como ele o amava. Não amava, ele ama.
Alguns deles, porém, disseram: este que abriu os olhos aos cegos, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? Então existe aqueles que reconhecem o amor de Jesus por mim e por você, e existe aqueles que vão dizer: olha, ele não salvou a tantos? Ele não curou tantos? Por que ele não age na vida dele? E veja o que acontece. De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Veja, Jesus poderia ressuscitá-lo sozinho, sem precisar da ajuda de ninguém, no aspecto, vamos dizer assim, ordinário, daquilo que nós podemos fazer para com o Senhor. Então, veja, aqui eu não estou negando que Jesus poderia ressuscitar Lázaro sem impedir que alguém tirasse a pedra, porque o próprio Jesus ressuscitou sem que precisassem tirar a pedra do seu túmulo. Eu estou apenas dizendo que aquele Deus que é livre e soberano, ele age também na nossa vida por meio da nossa liberdade livre. E assim nós respondemos de forma livre à vontade de Deus. Ele vai dizer, tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Marta, que disse que acreditava em Jesus, que disse que Jesus era o Messias, agora titubeou na fé. Muitas e muitas vezes eu e você fazemos isso. Titubeamos na fé. Damos um passo atrás, quando na verdade deveria ser o momento em que nós mais deveríamos acreditar e darmos um passo à frente. Então ela titubeou na fé dizendo: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhes respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Jesus a repreende. Eu não te disse que se você crer você verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isto, exclamou com a voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto, veja, o morto, que já fazia 4 dias que estava morto, que já fazia 4 dias que estava no processo de putrificação, de deteriorização do seu cadáver. Esse ouviu a voz. Se eu chamasse Lázaro, vem para fora, não aconteceria. Se outra pessoa, ou se toda a multidão que estivesse ali começasse a chamar: Lázaro, Lázaro, vem, volta Lázaro, volta, não aconteceria. Mas o Verbo eterno de Deus, que disse: haja luz e houve luz, que disse: haja seres povoando os mares, que haja seres povoando a terra, que haja verduras e frutas sobre a superfície da terra, o Deus que criou o ser humano e soprou no ser humano um fôlego de vida, é este Deus que, ao gritar, mesmo que semelhantemente àquele gesto da criação de um boneco que não tinha vida, foi soprado nas suas narinas vida, o mesmo ato de criar, Deus refaz aqui por meio do seu Filho Jesus diante de Lázaro, dizendo: Lázaro, vem para fora. E a palavra eterna, o Verbo eterno, o Logos eternos, que se fez carne e habitou entre nós, quando proclama: Lázaro, vem para fora, esse mesmo morto, essa palavra restaura as suas células, as células dos seus ouvidos, as células do seu tímpanos, se eu não me engano é assim que se pronuncia. E ele ouviu a voz do Senhor. E ao ouvir a voz do Senhor, o morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano, com um sudário. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Então, meus irmãos, todo ato, todo milagre, toda cura, toda restauração, toda ressurreição que Jesus realizara, ele o faz para que nós creiamos nele. É o que diz São João no capítulo 20 do seu Evangelho. São João, no finalzinho do capítulo 20 do seu Evangelho, São João vai dizer muitos e muitos outros milagres Jesus fez
mas que não foram escritos. Estes que foram escritos para que creiais nele e tenhais vida em seu nome. É por isso que Jesus realizou milagres, para que os judeus crescem nele, para que todos que estavam ao seu redor crescem nele, para que nós crescemos nele. E isso tudo, meus irmãos, essa ressurreição de Lázaro, é para mostrar aquilo que já havia sido anunciado por Deus, por meio do seu profeta Ezequiel, ao seu povo Israel. Veja, assim fala o Senhor, primeira leitura de hoje, Ezequiel 37, versículo 12 ao 14. Assim fala o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, que digo e faço. Oráculo do Senhor Javé. Então veja, ele diz: porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Esse anúncio de que seria posto em nós o Espírito de Jesus, o Espírito que por meio de Jesus ressuscita Lázaro, o Espírito que em Cristo ressuscita o próprio Cristo, esse Espírito habita em nós. É o que diz o apóstolo São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 8, na segunda leitura de hoje. Escuta que maravilha, escuta que coisa mais linda. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Por quê? São Paulo vai dizer aos Coríntios: quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida. Ele vai dizer: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Porque só aquele que tem o Espírito de Deus morando em nós vive segundo o Espírito e não segundo a carne. E ele continua dizendo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, veja, aquilo que disse Jesus, essa doença não é para a sua morte. Mas Lázaro morreu. Essa doença é para a glória de Deus. Então São Paulo vai dizer, Cristo está em vós. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte pelo pecado, por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. Lembra o que Jesus disse a Pedro? Pedro, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne está ferida de morte, mas a carne é fraca. Mas se nós temos em nós a graça e a justiça, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, diz São Paulo, ou seja, está habitando em nós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Ou seja, nós, meus irmãos, ao celebrarmos a ressurreição de Lázaro, não celebramos somente a ressurreição de alguém que voltou à vida para depois morrer. Nós celebramos a ressurreição de Cristo, que foi previamente anunciada na ressurreição de Lázaro e nas demais ressurreições. E também nós celebramos a nossa ressurreição. Nós celebramos a nossa ressurreição que acontecerá no último dia. Por quê? Porque o Espírito de Cristo, o Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, habita em nós, mora em nós e vivificará os nossos corpos para sempre. São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, vai dizer: irmãos, a respeito dos mortos, não quero que estejais como os demais que não têm esperança. Quando for soado o toque da trombeta divina e o sinal da voz do arcanjo, eis que o Senhor Jesus aparecerá nos céus, e todos aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados ao seu encontro
e nós estaremos com Ele para sempre. Essa é a minha esperança. Essa, eu digo a você, deveria ser também a sua esperança. A esperança de um dia nós sairmos deste mundo e entrarmos para a vida, e a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você e até o próximo domingo, se Deus quiser. Creiamos, empenhemos a nossa vida nisso. Um dia nós ressuscitaremos, como disse São Paulo. Se dizem por aí que a morte não tem um vencedor, se alguns estão dizendo que os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, em vão, inútil é a nossa fé. Mas se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. E São Paulo diz ainda, se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque nós somos os mais dignos de miséria. Eu creio, piamente, que Cristo ressuscitou e Ele nos ressuscitará um dia. Amém.